Oi, pessoal, vamos para mais uma aula da disciplina Rodovias e Ferrovias, o CIV 0136. Bom, hoje nós temos aí para animar vocês uma imagem, né, de um trilho com os dormentes, o lastro, aí, uma imagem bem bonita. Hoje nós vamos ver as características técnicas operacionais, né, do transporte ferroviário. E vamos começar com alguns conceitos. A imagem da ferrovia é sempre uma imagem, né, bem bucólica e bem bonita. Eu acho, pelo menos. Espero que vocês também achem. Bom, a função e constituição da via férrea. A estrada de ferro ou ferrovia é um sistema de transporte terrestre autoguiado em que os veículos, né, motores e rebocados se deslocam com rodas metálicas denominadas trilhos. Então aí vocês veem na imagem uma seção transversal da plataforma ferroviária, onde nós temos os trilhos, os dormentes, o lastro, o sublastro, a banqueta, a saia de aterro, aqui à esquerda a valeta, um talude de corte e uma valeta de contorno dos cortes. Os apoios transversais dos trilhos, né, os dormentes, são regularmente espaçados e repousam geralmente sobre um colchão amortecedor de material granular denominado lastro, que por sua vez absorve e transmite ao solo as pressões correspondentes às cargas suportadas pelos trilhos, distribuindo-as com taxa compatível à sua capacidade de suporte para o terraplano. Então, aí é a chamada de infraestrutura ferroviária. Tá? Os conceitos, né, de via permanente, que também chamamos de VP. A via permanente ferroviária constitui a pista de rolamento para os trens e é responsável por dar suporte e transmitir os esforços das composições ao subleito. Essa figura 2 aí. Ela pode ser dividida em componentes de infraestrutura e superestrutura. Então, vocês veem aí o dormente, né? As fixações, o trilho, a placa de apoio, o sublastro, né? E o subleito. Tá? Ainda com relação aos conceitos da infraestrutura e superestrutura ferroviária, nós vamos ter a infraestrutura ferroviária, é o conjunto de obras, né, que formam a plataforma da estrada e suporta a superestrutura, sendo composta por terraplanagem, são os aterros e cortes, sistemas de drenagem, obras de arte correntes e especiais, que são as pontilhões, as pontes, os viadutos e túneis. Então, vocês veem aí na figura 3, tanto a superestrutura como a infraestrutura. Então, a superestrutura ferroviária é o segmento da via permanente que recebe os impactos diretos da carga, constituída pela plataforma ferroviária e pela via permanente, que nós já vimos lá em cima, também chamada de VP. Ainda nos conceitos, nós temos que a infraestrutura é composta pelo conjunto das obras de arte e de terraplanagem, seja com cortes ou aterros, desde o subleito, passando pela base até a camada do sublastro. Já a superestrutura ferroviária é composta pelos dormentes, trilhos, conjuntos de fixações dos trilhos aos dormentes
e pela camada de lastro. Ao conjunto dormente mais trilhos dá-se o nome de grade. Então, nós temos aí na figura 4, a indicação, os 3 elementos principais da superestrutura e que compõem a via permanente. São o lastro, os dormentes e os trilhos. Tá? O lastro, aí essa figura, são as pedras, né? Os dormentes, que aí está em azul meio esverdeado, né? E os trilhos, com o clipe e a roda. Embaixo tem uma manta uma manta resiliente, e aí tem também a indicação da infraestrutura. Superestrutura, lastro, né? Uma das principais funções do lastro é distribuir uniformemente à plataforma ferroviária a pressão exercida pela passagem dos trens junto à rede ferroviária, que sejam trilhos, fixações e dormentes, mantendo a grade estabilizada contra os deslocamentos verticais, laterais e longitudinais. Ele evita que a tensão admissível da plataforma seja ultrapassada, amortece as ações e vibrações introduzidas pelos veículos sobre a via e permite a drenagem e protege os dormentes e demais materiais da superestrutura. Aí vocês vejam 2 imagens, né, do leito, né, Entre os materiais que podem ser empregados como lastro da via férrea estão a pedra britada, argila calcinada, cinza ou resíduo de carvão, cascalho e escória britada. Superestrutura, os dormentes. São elementos da superestrutura ferroviária que têm por função receber e transmitir ao lastro os esforços produzidos pelas cargas dos veículos, servindo de suporte dos trilhos, permitindo sua fixação e mantendo invariável a distância entre eles, chamada bitola. Os dormentes podem ser de 3 tipos: madeira, aço e concreto. Aí vocês estão vendo a imagem dos dormentes, né? Superestrutura ainda com relação aos dormentes. Nós temos a bitola de 1 metro e a bitola de 1,60 m. Então, nós temos aí que podem ser de madeira ou de concreto, né? Então, tem o comprimento, a altura, largura e o peso, tanto do de madeira, né, quanto de concreto, para as 2 bitolas. Escolha do tipo de dormente, melhor se aplica. Olha, a vantagem do de concreto é a vida útil. Com relação ao manuseio, é melhor o de madeira ou de aço. Com relação à estabilidade, é o de concreto. Vantagens e desvantagens do dormentes. Vantagens: o de madeira é menor massa, né? É bom isolante, suportam bem as supersolicitações, a diminuição dos ruídos e a fixação é simples. Qual é a desvantagem dos dormentes de madeira? É a vida útil, né? O ataque de fungos e insetos, né? A redução da oferta, a madeira está bem escassa agora, né, gente? E a necessidade de um tratamento químico. As vantagens do dormente de concreto: maior massa com relação aos esforços laterais, manutenção da bitola, vida útil longa, é um isolante
e é invulnerável a fungos. A desvantagem é o manuseio e a substituição também é onerosa. Ele é destruído em descarrilhamentos e ele é vulnerável a solicitações excepcionais. O dormente de aço. A vantagem é a manutenção da bitola, é recondicionável, é insensível ao ataque de fungos, é relativamente resistente a supersolicitações, mas as desvantagens são massa reduzida, elevado nível de ruído, gasto adicional com isolantes elétricos e a dificuldade na socaria do lastro. Ainda com relação à superestrutura e trilhos, os trilhos proporcionam uma superfície de rolamento plana, contínua e também funciona como guia. Possuem a capacidade de suporte suficiente para distribuir as cargas recebidas das rodas aos dormentes sem sofrer deformações permanentes. São dotados de suficiente resistência à flexão, pois cabe a eles funcionarem como vigas contínuas devido aos apoios nos dormentes. Aí a gente tem uma tabela de trilhos. Agora, com relação aos trilhos. Para exercer a sua função de superfície de rolamento e suporte das cargas transportadas, é necessário que o trilho possua dureza, tenacidade, elasticidade e resistência à flexão. O melhor material que atende a esses requisitos e que, portanto, é utilizado na fabricação do trilho é o aço. A norma base utilizada para os projetos realizados no Brasil é da Associação Americana de Engenharia Ferroviária e Manutenção de Vias, AREMA. No entanto, a ABNT também possui normas que ditam as diretrizes para projetos, listadas aqui mais algumas normas que a gente ainda não tinha visto. É a NBR 7641, da Via Permanente Ferroviária, a NBR 5564, lastro ferroviário, requisitos e métodos de ensaio, a NBR 7914, sobre projeto de lastro para via férrea, procedimento, a NBR 7511, dormentes de madeira, requisitos e métodos de ensaio, a NBR 6.966, sobre dormentes, a NBR 7.590, sobre trilho Vignoli, requisitos, e a NBR 11.430, trilhos para via férrea, inclinação e padronização. O trilho ferroviário possui um perfil composto por 3 partes fundamentais: o boleto, essa parte de cima, a alma, a parte do meio, e o patim, a parte de baixo. O boleto é a pista de rolamento da ferrovia. Deve ser maçuda para poder ser desgastada dentro de certos limites, sem afetar a inércia do trilho. Possui raios arredondados, a fim de propiciar a máxima superfície de contato junto à roda, para minimizar a distribuição de pressão e, consequentemente, reduzir o seu desgaste. A alma é o elo entre o boleto e o patim. Deve possuir espessura suficiente para garantir adequada resistência e rigidez transversal. O patim é a parte de apoio do trilho. Deve possuir espessura suficiente para garantir que a alma continue perpendicular ao dormente durante as solicitações transversais e que garanta a estabilidade do trilho.
Agora, em relação à superestrutura, vamos ver os trilhos e os seus acessórios. Talas de junção. Devem unir os trilhos e impedir os deslocamentos. A junta é feita por duas talas de junção justapostas, montadas na alma do trilho e apertadas com parafuso. Aí vocês podem verificar a imagem das talas de junção. Podem ser apoiadas ou em balanço. Então, a imagem, vocês estão vendo a tala de junção em balanço e na figura aí, na parte de baixo, a tala de junção apoiada, né? Vem uma imagem do dormente e do trilho, tá? Ainda com relação às talas de junção, podem estar dispostas de forma coincidente, é a figura de cima, ou alternadas, é a figura de baixo. E o nome já diz, né? Ainda com relação à superestrutura, com relação aos trilhos e acessórios, temos as fixações. São elementos que têm como função manter o trilho na posição correta e garantir a bitola da via. Podem ser rígidas e elásticas. Aí vocês estão vendo as fixações. Fixações rígidas são pregos e parafusos. Então aí a figura está no círculo vermelho, mostrando a fixação e ao lado vocês têm as imagens dos pregos e parafusos, que todo mundo conhece. Fixações elásticas. Mantém pressão constante sobre os trilhos. Aí são essas fixações que também a figura à direita está mostrando bem, a figura à esquerda mostrando a fixação elástica implantada na via. Com relação à superestrutura, trilhos, vamos ver as bitolas. Denomina-se bitola a distância entre as faces internas das duas filas de trilhos, medida a 16 milímetros abaixo do plano de rodagem, plano constituído pela face superior dos trilhos. Então, aí vocês podem estar observando, embaixo está o dormente, né? Os trilhos e a bitola. A figura está mostrando onde é que você mede a bitola do trilho. Ainda com relação à superestrutura, trilhos e bitolas, a gente tem esse aparelho de medição de bitola e de superelevação em aparelhos de mudança de via. Existem 4 tipos de bitola. Bitola larga com 1,60 m, a bitola standard ou normal com 1,435 m, a bitola métrica com 1 m e a bitola estreita, que é abaixo de 1 m. As ferrovias brasileiras adotam 3 valores de bitola: métrica, padrão e larga. O que é um problema, muitas vezes, né? Porque a gente precisa entender o transporte como uma rede, né? E aí essa rede precisa que os trens, as locomotivas rodem em toda a extensão da rede. Você tem problemas de bitolas diferentes, o que inviabiliza essa operação em rede, em muitos lugares. Em 1907, a Conferência Internacional de Berna, na Suíça, consagrou essa bitola de 1,435 m como a bitola internacional, sendo na atualidade a mesma utilizada pela grande maioria dos países,
apesar de serem empregadas também outras medidas, como por exemplo, na Itália é utilizada essa bitola, já na França é um 1.440, na Espanha 1.674, em Portugal 1.665, na Argentina 1.676, no Chile 1.676 também, e na Rússia 1.523. Mesmo nesses países são também utilizadas outras bitolas, como a métrica ou estreita, que é uma bitola de 1 metro. No Brasil, pelo Plano Nacional de Aviação, a bitola métrica e a de 1,60, chamada de bitola larga, porém, a que predomina é a bitola estreita, de 1 metro. Existem, entretanto, outras bitolas diferentes dessas duas, sendo ainda utilizadas, né? A bitola de 1.435, nós temos 194 quilômetros, né? Que é na Estrada de Ferro de São João del Rei, a Tiradentes, a bitola de 1 metro, que também é a Estrada de Ferro aqui do Amapá, a bitola de 0,762, a bitola de mista, né? Temos 510 quilômetros de bitola mista, tá? A bitola é um dos fatores mais importantes no projeto ferroviário. A partir dela é possível estabelecer os seguintes parâmetros na ferrovia: a velocidade, a capacidade de transporte, o tipo de material rodante, os aspectos econômicos das ferrovias e a integração entre as ferrovias existentes. Então aí a gente está vendo uma bitola mista, né? Que ela tem o trilho na bitola larga e na bitola estreita. A falta de padronização das bitolas acarreta custos logísticos de transbordo, principalmente entre as ferrovias. Para minimizar o problema, faz-se a opção por uma bitola mista. Tá, aí está um desenho, né, da bitola mista. Aí vemos mais uma foto da bitola mista, que tem a bitola métrica, a bitola larga e a bitola mista. Que são ainda com relação à superestrutura e trilhos, nós temos os aparelhos de mudança de via, abreviadamente designado por AMV. É o equipamento usado para permitir ao material circulante transitar de uma linha para outra, assegurando a continuidade da via para um determinado caminho. Aí vocês têm uma imagem, né, do aparelho de mudança de via. E a passagem de nível, né? Aí nós temos uma sinalização chamada de Cruz de Santo André, porque em muitos lugares a passagem é em nível. E aí tem que ser bastante sinalizado para que a gente evite acidentes, né? Aqui uma passagem de nível com a cancela, né? E aí anda um guarteiro. Passagem em nível com a sinalização, mais a cancela. Estão verificando a Cruz de Santo André, a cancela dos dois lados da ferrovia. E aqui, olha só, uma passagem de nível no meio praticamente de uma vila ou de uma cidade, né? Sem cancela, sem nada. Então, gente, por hoje
é o que a gente gostaria de passar para vocês. Espero que tenham gostado.